Amém? Salmo capítulo 19. Você está feliz? Amém. Certo? Salmo 19, a partir do verso 1. Eu vou ler até o versículo 6, como a Narlete ela já leu no início do culto. Eu vou ler aqui, só me deter até o verso 6 para a gente começar a se debruçar nessa palavra. Amém? Verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. Amém? Esse salmo foi um salmo escrito por Davi e ele é um salmo muito bonito. Assim, até o verso 14 ele usa muito de metáforas, né, de exemplos aqui, para trazer uma mensagem que eu entendo ser muito forte, muito profunda, porque fala da revelação de Deus, fala da revelação de Deus através da sua criação, através da palavra, através da sua lei. E ele trata aqui mesmo de um momento de meditação que Davi estava tendo. Ele estava meditando a respeito da revelação, de quem Deus é, daquilo que constitui o ser Deus, né? E ele estava mostrando aqui, escreveu isso, deixando claro que essa revelação ela se dá de algumas formas. Antes da gente entrar nesse contexto, eu só queria esclarecer isso, porque não deixa de ser uma canção. Então ele reflete aqui a respeito das coisas de Deus, dando exemplos, metáforas, coisas subjetivas, profundas. Ele fala aqui dos céus, ele fala do firmamento, da obra das suas mãos, de como ele dá o exemplo aqui do homem que sai do seu aposento, o noivo que se casa. Ele dá o exemplo do sol que vai de uma extremidade até outra. Tudo isso para mostrar a grandeza de Deus, a grandeza da revelação de quem Deus é. Então é uma celebração. Davi aqui ele está celebrando a respeito da grandeza de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, da capacidade de Deus de ser o Criador de todas as coisas. Ele está refletindo sobre isso. E é interessante que do verso 1 ao verso 6, aqui Davi ele começa a tratar do aspecto da revelação de Deus através da sua criação, através das coisas criadas. E ele fala aqui, do verso 1 e verso 2, ele diz: os céus, eles declaram a glória de Deus. O firmamento, que é a terra, ele proclama a obra das suas mãos. Ou seja, a grandeza de Deus é revelada através do céu. O que é o céu? O que é a terra? São as coisas criadas. Então, quando Davi começa falando sobre o céu, sobre o sol, sobre a terra, ele começa a dizer que todas essas coisas, de uma certa forma, elas foram criadas por Deus. A gente sabe disso, lá em Gênesis 1, ele criou todas as coisas, fez os céus, a terra, separou o céu da terra, né? Criou os luminares, o sol, a lua. E nós vemos que Davi fala aqui dessa criação como o meio pelo qual Deus é glorificado também. E ele diz que quando nós contemplamos o céu e a terra, eles comunicam algo para nós. Eles comunicam uma verdade para nós. Essa verdade é que Deus é o Criador. É que Deus é o Senhor da terra. É o Senhor da criação. Ele é o início, é o fim, é aquele que criou, é aquele que fez todas as coisas do jeito que elas existem. É aquele que sustenta todas as coisas. Ele está dizendo que a criação, de certa forma, a natureza, as coisas criadas, elas revelam um pedaço, uma parte de quem Deus é, da glória de Deus. E isso é muito interessante. E é até interessante que na teologia, né, eles chamam isso de revelação geral de Deus. A revelação ampla de Deus. Aquilo que é maior, ou seja, as coisas criadas revelam a Deus. E todos podem ver isso. E todos podem enxergar isso. Não há ser na terra que não contemple o céu.
Não há ser na terra, e ele diz aqui, olha, o sol vai de uma extremidade à outra e ninguém escapa do seu calor. Ou seja, ninguém está vedado ou impedido de enxergar a criação. Então, o que isso nos diz? De que essa revelação, ela nos mune, nos capacita a ter um conhecimento a respeito de Deus. Mesmo que limitado, que amplo, que geral. Não de certa forma muito específica. Mas a revelação de quem Deus está como se estivesse numa vitrine, para que todos pudessem ver, enxergar. Todos veem a criação. E todos enxergam a revelação de Deus através das obras das suas mãos, que são os seres criados, os seres humanos, as pessoas, as flores, as pedras, os mares. Tudo aquilo que está do jeito que está hoje, só está porque Ele criou. Então, partindo desse pressuposto, Davi fala que é clara e manifesta a exibição de que Deus existe, de que Deus está vivo, de que Deus criou todas as coisas. É claro para todos os homens, é manifesto para todos os homens que querem enxergar isso ou negar isso. Está revelado, está diante dos nossos olhos. Só que, apesar disso, a revelação geral de Deus, que está manifesta na criação, ela não é completa. Ela é limitada naquilo que ela demonstra. E Deus quis fazer assim, porque a partir dessa revelação geral, nós sabemos que Deus existe. Mas existe uma revelação específica, que é a palavra de Deus para nós, que ela revela a profundidade e a riqueza do conhecimento de Deus. E não são todos os homens que se submetem a essa revelação. Não são todos os homens que aceitam essa revelação. Não são todos os homens que se submetem a essa revelação. Por isso que, apesar de Deus ser conhecido por todos, não necessariamente todos compreendem completamente quem Deus é. Compreendem quem Deus é de maneira profunda, bem fundamentada. Porque a revelação geral de Deus, ela é de certa forma limitada. Mas, apesar disso, o Deus que é revelado através da criação, Ele é o mesmo Deus revelado através das Escrituras. O Deus que é revelado através dos céus, da terra, do mar, de todos os seres criados, dos animais, dos seres humanos, Ele também é o mesmo Deus revelado através das Escrituras. E o que nós entendemos com isso é que nem todos têm acesso ao Evangelho, ao testemunho do Evangelho, à palavra de Deus revelada através dos profetas, dos apóstolos, mas todos são conscientes, de certa forma, de que Deus existe. E nós que fomos alcançados por esse Evangelho, agora nós nos debruçamos nesse conhecimento, nessa profundidade da riqueza que é conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. Amém. E quando nós nos debruçamos nisso, Deus é revelado à sua criação. Deus é revelado a nós. Mas, apesar disso, por mais que os homens não se debrucem e não tenham acesso a esse Evangelho, eles não são desculpáveis por conta disso. Por quê? Porque Deus está revelado na criação. E todos podem ver, todos podem enxergar. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 18 ao verso 23, eu vou ler com você. Verso 18 diz assim, Romanos capítulo 1. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Preste atenção aqui. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis, entre outros. O que Paulo está falando aqui? Que Deus tem se manifestado através da sua criação. Por isso os homens são indesculpáveis, porque os céus estão aí e eles declaram a glória de Deus. Porque nós vemos a terra e o firmamento, todas as coisas criadas, a inteligência do homem, a capacidade do homem. E tudo isso é criação de Deus, tudo isso glorifica a Deus. Por isso os homens são indesculpáveis, porque vendo, não creram. Porque estando colocado ali diante deles, eles rejeitaram, trocando tudo isso, essa revelação invisível e mortal, por coisas criadas, coisas mortais, coisas que são perecíveis. É tão interessante que a beleza, né? A gente estava até falando lá embaixo na oração, a beleza da natureza tem focalizado tanto os olhos dos homens, nós temos olhado tanto para as coisas criadas e trocando a revelação de quem Deus é por coisas perecíveis. Só que quando nós trocamos isso, invertemos o papel da criação e do Criador. Porque se há beleza na natureza, só há beleza na natureza porque Deus criou a natureza. Quando nós adoramos mais as coisas criadas, nós deixamos de lado e colocamos de lado o verdadeiro supremo Criador de todas as coisas. E aí nós deixamos de lado aquilo que é verdadeiramente bom. Porque as coisas que nós vemos só são belas porque Deus fez elas assim. Então, toda a nossa adoração e o nosso foco devem se voltar para Deus. Tanto os homens que adoram a natureza, as coisas criadas, as coisas que nós conquistamos, o dinheiro, adoram o céu. Quem nunca foi na praia aqui, no final do dia ali todo mundo aplaudindo o sol, aquela coisa linda e maravilhosa. Mas tudo isso revela quem Deus é. É como se a gente estivesse colocando as coisas que foram criadas em um patamar acima daquele que criou todas as coisas. É como se eu desse mais valor à coisa do que para o Criador dela. E não faz sentido, porque só existe porque o nosso Deus criou todas as coisas. Só que a criação, ela começa a ignorar a existência de Deus, ou meio que fingir que não existe, ou de certa forma tampar os seus olhos para não enxergar a grandeza desse Deus através da criação. E olhando para as coisas criadas, nós damos mais valor. Só que essas coisas não nos transformam, essas coisas não nos trazem vida. As coisas criadas, elas são perecíveis. Elas revelam a glória de Deus, mas a nossa busca tem que ser pelo Criador e não pelas coisas criadas. É tão interessante isso que nós vemos como o homem tem trocado os papéis, né? Porque é muito belo a gente ver tudo aquilo que Deus criou. Quando nós olhamos para a terra, todas as formas, todas as formas geométricas, os tamanhos, as densidades, as capacidades, as coisas criadas, as cores, o céu, os formatos, o sólido, o gasoso, o líquido, eu não sei você, mas às vezes a gente começa a ignorar isso. Mas existe uma grandeza muito grande à nossa volta. Às vezes eu paro para pensar nisso, né? Não sei vocês, mas eu começo a tentar entender como é que iniciou tudo, como é que as coisas foram criadas. Muitos interpretam de forma científica, né? O Big Bang aí, a teoria do Big Bang, a gente vê como o homem tenta interpretar como tudo isso foi parar do jeito que existe hoje. Mas é um pouco incompreensível a gente entender como a chuva ela cai no tempo certo. Embora lá na escola a gente aprenda, né, como o processo da chuva acontece, é difícil a gente entender como os animais foram criados de formas diferentes, de cores diferentes. Existem diversos insetos, diversas plantas, diversas cores, diversas formas. Será que o acaso criou tudo isso? Será que simplesmente uma explosão criou tudo isso? Quando a gente começa a olhar para essas coisas, a inteligência do ser humano, a capacidade do ser humano de criar as coisas, de onde é que veio isso? Eu não sei você, às vezes, eu tô vendo um jogo de basquete. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Estava vendo um jogo de basquete e eu estava pensando, como o homem acha interessante vários homens
e mulheres, dependendo da modalidade, né? Jogar uma bola num espaço redondo e interessante. Por que a gente acha isso interessante? Por que a gente acha interessante chutar uma bola na rede e todo mundo achar maravilhoso? As mulheres, então. Por que a gente acha interessante carregar uma bolsa de, sei lá, algum modelo muito interessante? Por que a gente começa a achar as coisas do jeito que elas são? Como as coisas foram parar do jeito que elas são hoje em dia? Como é que a gente chegou a esse ponto? Aí a gente vê a inteligência do ser humano. Como é que a gente chegou ao ponto de ter um celular na nossa mão? A capacidade da gente falar aqui com uma pessoa que está em outro continente. Como a gente chegou a esse patamar, a essa capacidade? E aí a gente vai voltando a fita, né? Vai voltando os tempos e vai vendo como o ser humano, de certa forma, evoluiu. A natureza, ela continua sendo gloriosa, manifesta. E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele que orquestrou todas essas coisas. Ele que montou, modelou, estruturou, determinou todas as coisas do jeito que elas são hoje. E isso revela a grandeza de Deus. É isso que Davi, é sobre isso que ele está refletindo. Ele está dizendo, olha o céu, como isso existe, como é lindo, é maravilhoso. Olha a terra, olha como as coisas foram criadas, a água, as coisas que nós vemos, tudo isso revela como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus fez todas as coisas perfeitas e no tempo certo e do jeito dele, para que a gente experimente o que a gente experimenta hoje. Mas por que a gente não enxerga a Deus nessas coisas? Por que a gente não enxerga a Deus na criação? E vendando os nossos olhos, vendo todas essas coisas, nós ignoramos o fato de que existe um Deus, de que existe um Criador, de que existe alguém mais forte e poderoso do que todas as coisas criadas. É o pecado que nos cega? Com certeza é o pecado que nos cega. Com certeza é o nosso próprio orgulho, é o nosso próprio ego, a nossa insensibilidade, a nossa vaidade, a nossa capacidade o tempo todo de nos colocarmos no centro da criação de Deus, como se nós fôssemos tudo aquilo que é necessário, e nos colocando no centro de todas as coisas e olhando para nós mesmos, e ignorando o fato de que tudo à nossa volta e o nosso próprio ser foi criado por um Deus perfeito. Então o pecado nos cega dessa forma, a tal ponto de que o ser humano é capaz de olhar para tudo isso e dizer, foi o acaso, foi o próprio ser humano. Não, não foi. Toda a origem da criação vem de Deus, e isso glorifica o nome dele, e isso honra o nome dele. É isso que Davi está falando aqui. Ele continua, verso 3 e verso 4, e aqui eu não quero me deter mais nesses versículos, mas eu vou até o 7. Ele diz, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas apesar disso, verso 4, a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ele está dizendo, apesar da criação não falar, mas Deus, ele se revela, a sua voz ressoa através da criação, porque a criação comunica algo, ela repassa algo, ela traz uma mensagem de que ele é grandioso, de que ele é poderoso. E ele diz, nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira e com a alegria de um herói. E aí o verso 6 diz, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa de seu calor. E aí o verso 7 ele diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E aqui eu quero dar uma pausa antes da gente continuar a leitura, porque os próximos versículos aqui, ele fala como se fosse uma continuação da revelação de Deus. E aqui a gente entra no que os teólogos dizem que é a revelação especial de Deus, específica de Deus, não mais ampla, não mais geral, mas específica, que é a palavra do Senhor revelada. E ele diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Aqui, o que Davi está dizendo é que Deus, ele resolveu se revelar de forma mais profunda e concreta, de uma forma específica. Ele resolveu, através da sua palavra, testemunhar através dos apóstolos, dos profetas, dos homens de Deus, para nós. Ele resolveu deixar o evangelho, deixar a sua mensagem,
que foi sustentada durante séculos e séculos, durante tempos e tempos, adversidades e problemas, e a palavra dele chegou até nós hoje. Ele resolveu se revelar dessa forma, para que possamos enxergá-lo de maneira mais concreta, profunda, e nos submeter a essa verdade. Por isso que ele diz, a lei do Senhor é perfeita. Ele muda totalmente de assunto, né? E ele começa a exaltar aqui a palavra do Senhor e dizer, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Aqui Davi exalta a palavra de Deus dizendo, essa lei, essa palavra, é essa revelação que Deus escolheu se revelar dessa forma. Ela é o alimento para nós que somos fracos. Ela é o sustento para o oprimido. Essa palavra, essa revelação é o vigor para nossa alma batida. É a revelação que nós precisamos. É a vida que nós precisamos buscar. E a pergunta que fica é por que nós ignoramos essa palavra? Por que nós ignoramos essa revelação? Por que nós ignoramos isso? Porque deixamos, por muitas vezes, essa revelação de lado. Vivendo no raso, vivendo naquilo que é amplo, naquilo que é geral, naquilo que todos conhecem. Porque é essa palavra que nos leva para Deus. Essa palavra que nos revela Cristo. Essa palavra que nos convence do pecado. Então o que nós precisamos fazer é ouvir, gravar, ler, cantar essa revelação. Essa revelação. Mas o que nós temos orado, o que nós temos pregado, o que nós temos falado, o que nós temos ouvido, será que tem a ver com essa revelação? Ou tem se limitado a qualquer outra coisa? Porque uma geração de crentes que não buscam essa palavra como firme fundamento da nossa fé, como a nossa regra de fé e prática, vai viver sempre no raso. Porque cantar sobre os céus é lindo? Por que cantar sobre as coisas da vida é lindo? Porque são as coisas reveladas de Deus, é a grandeza da criação de Deus. Mas cantar e simplesmente se deter a isso é viver de maneira rasa, de maneira não concreta. Por isso, quando o Senhor se revela através da sua palavra, Ele está se revelando de uma maneira especial, de uma maneira mais profunda. E é esse o nível de profundidade que Deus quer de nós. Porque quando nós nos aprofundamos nele, no conhecimento dele, aí nós somos moldados, aí nós somos transformados, aí nós vivemos não no raso, mas de uma maneira mais profunda e concreta em Deus. É por isso que somente aquilo que nos dá fundamento é a sua palavra, é a sua revelação especial dada a todos nós que cremos em Jesus Cristo. Por isso que ela é perfeita, por isso que ela é o nosso sustento, por isso que ela é digna de confiança, por isso que ela dá sabedoria aos inexperientes. No verso 8 ele chega a dizer também, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. É tão interessante que quando nós vemos a situação que nós estamos hoje, e por vezes na nossa vida, no seu dia a dia, os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós temos conosco, com os outros que estão ao nosso redor, muitas vezes estão embasados num fato que é comum: o baixo conceito a respeito de Deus, o baixo conhecimento que nós temos a respeito de Deus. A incapacidade de nós nos aprofundarmos em quem Deus é nos coloca por diversas vezes em problemas que nós não somos capazes de solucionar. Às vezes ter um baixo conceito, uma perda da consciência de quem Deus é, da sua presença, nos traz uma falta de satisfação, de prazer nas coisas do Senhor. E aí nos levam para problemas, para dificuldades, vivendo de maneira rasa e não fundamentada, não concreta, não de verdade. Então isso é um problema, porque considerar o conhecimento de Deus abaixo do que nós devemos considerar vai nos trazer e vai nos levar a contemplar as coisas criadas
com muito mais vigor e vontade do que a revelação especial de Deus, do que a revelação concreta de quem Deus é. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 3, verso 8, olha o que o texto diz: mais do que isso, o apóstolo Paulo falando: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Paulo está dizendo que considerou tudo como perda por causa desse conhecimento, por conta dessa verdade. E aí, deixando todas as coisas para trás, por causa dessas coisas, por causa dessa revelação, ele perdeu todas as coisas. Mas aí, quando nós entendemos que isso é suficiente para nós começamos a contemplar isso com outros olhos, a enxergar a Deus de outra maneira e ser transformado por essa verdade. Então, a revelação aqui da lei do Senhor, ela me conduz a uma consciência, a uma verdade dos meus pecados, das minhas falhas, e me conduz à vida, me conduz à alegria, ao prazer, me conduz à vida que somente está em Deus. É isso que ele começa a dizer a partir do verso 9, e eu não quero ler aqui o verso 9 e o verso 10, pular até o verso 11, ele começa a dizer: por elas, por essa palavra que é mais desejável que o ouro, e ele diz aqui, mais pura que o mel, ele diz: por elas o teu servo é advertido. Olha só que coisa, a grande recompensa em obedecer-lhes. Verso 12: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. O que ele está dizendo? Que essa palavra, ela nos conduz ao arrependimento, a capacidade de enxergar as nossas falhas, a revelação do Senhor nos conduz a isso. Quando ignoramos isso, quando deixamos de lado isso, deixamos de lado uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida onde o favor de Deus é estendido a nós. E aí ele continua no verso 12: quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, e também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Verso 14: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A revelação do Senhor, da sua palavra, da sua lei, nos conduz para essa realidade. A realidade onde nós somos guardados, protegidos, onde nós somos livres e libertos dos nossos pecados. Os pecados que nós não conhecemos, que Ele nos dá por conhecer, os pecados que nós conhecemos, os pecados intencionais. E aí, toda essa meditação aqui de Davi nos leva para isso, para essa consciência de que existe um limite para a revelação na criação de Deus, mas existe um mundo, uma grandeza naquilo que o Senhor, Ele promete a nós, que nós vamos conhecer através da sua palavra. Existe uma riqueza poderosa revelada através da sua palavra. Quando nós nos debruçamos nisso, nós conhecemos esse Deus, nós experimentamos desse Deus, nós somos transformados por esse Deus, não mais limitados pelas coisas criadas e o que elas revelam, a existência de Deus, mas agora, submetidos a essa palavra, nós experimentamos o próprio Deus, experimentamos a vida, o alimento, o vigor, a transformação, a regeneração, aquilo que o homem, ele não experimenta simplesmente por contemplar a criação de Deus. E aí, quando Davi, ele propõe essa reflexão, ele diz: que as minhas palavras, Senhor, que as palavras que saem da minha boca, a minha meditação, elas sejam agradáveis a Ti. E o que isso nos ensina? Que nós precisamos meditar e nos debruçar a respeito dessa revelação. Que nós precisamos contemplar a Deus, enxergar a Deus em todas as coisas, enxergar a Deus na sua palavra, no seu dia a dia, naquilo que você faz de mais comum, no ordinário da vida. Nós precisamos enxergar e ver a Deus através das coisas criadas, mas não nos limitando a isso, nos debruçar nesse mundo,
dessa profundidade da riqueza que é o conhecimento do Senhor. Quando nós nos debruçamos diante disso, nós somos parecidos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Nós somos moldados e transformados por Ele. Nós somos capazes de discernir os nossos próprios erros e corrigi-los e nos arrepender. Então Davi propõe essa reflexão para que a nossa meditação ela seja agradável ao Senhor, para que pensando nisso a nossa vida seja transformada, para que olhando para a criação, olhando para a sua palavra, nós possamos ser, de certa forma, vivificados, transformados, regenerados dia após dia, de glória em glória, com Ele se manifestando em nós, através de nós, que somos a criação do Senhor. E contemplando a isso, nós possamos glorificá-lo por aquilo que Ele criou, por aquilo que Ele é, por aquilo que da forma como Ele se revelou a nós. E isso é maravilhoso, é tudo que nós precisamos, dia após dia. Esse é o nosso desafio. É isso que nós precisamos lutar para fazer, para viver de forma intencional, buscando essa palavra revelada, não se limitando às coisas rasas dessa vida, mas buscando de maneira específica, especial, aquilo que Deus separou para nós como revelação. Amém? Você crê nisso? Então, fique de pé, a gente já está encerrando. E a proposta é que você pense a respeito dessas coisas. Pense a respeito das coisas criadas. Pense a respeito de tudo aquilo que Deus é para você, de toda a revelação que Deus estendeu a nós através da sua palavra, de que nos está revelada através da criação. E pensando nisso, você volte seus olhos para Ele. Pode fechar os seus olhos? Você volte seus olhos para Ele e comece a enxergar a grandeza de Deus. Comece a enxergar como Deus é poderoso, magnífico, como Ele é capaz de criar e fazer coisas tão belas, como Ele foi capaz de te criar do seu jeito, do jeito que você é, como Ele foi capaz de criar todas as coisas e como Ele continua sendo capaz de fazer as mesmas coisas. Olhando para isso também, você enxerga a bondade dEle através da palavra, você enxerga a misericórdia dEle através da sua palavra, e ainda mais o próprio Cristo, que é o alvo da sua palavra, que aponta o tempo todo para esse Cristo que foi ressurreto na cruz, que morreu, mas ressuscitou. E contemplando essa revelação, nós nos aprofundamos mais nele, nós crescemos no seu conhecimento, a tal ponto que podemos declarar, assim como o Paulo, que consideramos todas as outras coisas como perda, por causa do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Comece a declarar isso para o Senhor, como o Senhor é belo, como o Senhor é maravilhoso. Vamos louvar ao Senhor agora. Comece a dizer para você mesmo como Deus é maravilhoso, como a sua criação glorifica o seu nome. E contemplando a isso, que o seu coração e o seu espírito começam a se encher de palavras que exaltem ao Senhor, de modo que, assim como Davi, a sua meditação e o seu pensamento que flui do seu coração sejam agradáveis ao Senhor e subam a Ele como um aroma agradável às suas narinas, e glorifique ao Senhor. Comece a declarar: Senhor, Tu és belo, Tu és maravilhoso, Tu és o Criador de todas as coisas. Nós estamos cantando, vamos cantar também. Como o Senhor é grande e maravilhoso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é lindo, como o Senhor é majestoso, como as suas vestes são belas, como os seus olhos são maravilhosos. E nós fixamos os nossos olhos nele, contemplando a sua grandeza, a sua beleza. E isso glorifica ao Senhor, o seu louvor glorifica ao Senhor.